Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Valdemir. Nós vamos estar juntos neste momento de oração. Hoje, na leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, nós vamos fazer a leitura do item 76, que tem como título Edificações, que começa com o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E Emmanuel vem nos explicar, vem abordar este tema da seguinte forma: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações na existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Este texto de Mateus, explicado por Emmanuel, percebemos assim, claramente que Jesus compara os seus ensinamentos como a luz que afugenta as trevas. É a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós, sem compreender o seu apelo maior, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo e de nada valerá, pois apesar de detê-la, continuaremos na escuridão de nossas mazelas. A luz, ela simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capaz de nos transformar para melhor, nos libertando do vale de lágrimas e de dores, onde usualmente nós estamos. Nesse sentido, é bom lembrar que os núcleos espíritas, as casas, as comunidades, os centros espíritas, vêm nos oferecendo, ao lado dos programas de estudo, oportunidade de se viver a mensagem cristã com simplicidade e modéstia, uma vez que o luzir do Evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante. Não precisamos, logicamente, dos rótulos, mas o papel das casas espíritas
é importantíssimo. Bom, queridos irmãos, façamos agora a nossa prece, a nossa oração, e nós vamos utilizar de uma prece que encontramos na página na internet do momento.com.br, uma oração pela humanidade, que vem muito ao encontro desse texto que Emmanuel ditou e que Chico Xavier psicografou para nós. Então fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai. Deus, Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos de terra. Nós desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça das nossas misérias morais e abençoa-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Senhor, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da Tua grandeza, Senhor. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência, para que possamos entender que nada somos sem o Seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximarmos dele. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume,
a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. Por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Muita paz.